Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, meu irmão, tudo bem? Shalom, tudo bem com você? A gente espera que esteja tudo bem com vocês. Nessa manhã agora, né? Vamos dar início à nossa escola dominical, né? A maior escola do planeta, a maior escola do mundo. E eu espero que o Senhor nos abençoe no decorrer desse ensino, no decorrer desse culto. E agora você tem a possibilidade de pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, para estar dando início aí à nossa aula, né? Espero que o Senhor nos abençoe diante disso. Vamos estar abrindo o nosso texto bíblico no livro de Êxodo, capítulo 4. Vamos estar lendo do verso 10 até o verso de número 13. E o texto nos chama a atenção assim. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé: Perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é a minha língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou o mudo? Eu sou. Não sou eu, Yahvé? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Contudo, insistiu Moisés com ele: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então é o texto de Êxodo, capítulo 4, do verso 10 até o verso 13. Vamos estar orando? Obrigado, Senhor, por esse tempo em que vamos ouvir e também vamos estudar a Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha de encontro aos nossos corações, que venha de encontro aos corações dos meus irmãos, aquelas pessoas que estão a ouvi-la agora. Que o Senhor esteja nos abençoando através dessa palavra e o Senhor também esteja nos ensinando através da Tua Palavra. Que a vida ao Pai do céu, servo Moisés, sirva de exemplo e traga muitas lições para nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar dando aí, né, início aí a nossa lição de número 3, que é falando sobre Moisés, quando a adversidade é a insegurança. Quando a adversidade é a insegurança. E eu já começo com uma questão para você. O que é insegurança? O que você entende por insegurança? Você sabe o que é? Muitas vezes a gente fala, né, sobre a insegurança, mas nós não sabemos defini-la. O segundo ponto que para você pensar, né? O que faz com que você se sinta inseguro? Quais os aspectos da sua vida que você passa em que você se sente inseguro? Terceiro ponto que quero que você pense nessa manhã também. Você acha que a insegurança ela te impulsiona ou a segurança te ancora? Você acha que ela alavanca suas ações, que ela te motiva a fazer as coisas, ou você acha que ela te atrapalha, que ela te ancora, que ela não te deixa você progredir? E por último, você gosta de viver inseguro? Acredito que não, não é mesmo? Então, o dicionário vai dizer que a insegurança ela é a condição particular ou característica do inseguro, aquela pessoa que é insegura. Sem segurança, em que há perigo, né? Nossa mente acha que há perigo, sentimento de desamparo, sentimento de isolamento, falta de convicção ou segurança em si próprio, aquela pessoa que não confia em si, né, nas suas ações. Então, algumas vezes, né, a insegurança ela surge quando as pessoas ela não consegue ter uma iniciativa, né, diante de alguma atividade. Ela não sabe que ela é capaz de fazer, ou mesmo ela acha que não sabe fazer, mesmo que ela ainda não tenha tentado. Então a insegurança ela pode ser gerada pelo medo, né? Nós temos, ainda mais nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de quarentena, a insegurança toma o nosso coração, né? O medo, os medos. Então, em algumas pessoas inseguras são denominadamente, erradamente, né, dizendo que elas são covardes. Na verdade, as pessoas não são covardes, elas são apenas inseguras porque não sabem que sabem fazer o que elas devem fazer. É um paradoxo aí.
Então a pessoa pode se sentir insegura por não saber que sabe, né? Ela se resolve também que não sabe, muitas vezes, em alguma situação. Ou porque não sabe mesmo, né? E acha que nunca vai poder desenvolver aquilo, né? A gente passa por muitos momentos iguais a esse, né? A insegurança também pode levar a doença que é a depressão, né? O mal do século. Então, irmão, cuidado com a insegurança. Então, nosso ponto 1, as situações que geram insegurança. Nós vamos ver através da vida de Moisés algumas situações que podem, que causaram e que causariam, né, em qualquer um de nós, insegurança, aquele medo, aquela sensação de não conseguir alcançar, de não saber o que fazer. Então o ser humano ele já é inseguro e independente em várias fases da sua vida, desde quando nós somos criança. Então o texto vem também trazendo o exemplo de uma criança, né? Como uma criança começa a andar, como é que ela se sente insegura nos primeiros passos, né? A gente percebe que ela vai segurando ali no berço, vai segurando pelas paredes, ela ainda não tem o equilíbrio e se sente insegura com medo de tropeçar, de cair, né? Não tem controle ainda dos seus movimentos. Mas a partir de certa idade, ela vai adquirindo essa habilidade de caminhar, habilidade e mais segurança, né? Na verdade, mais segurança. Então ela já começa a dar os primeiros passos e começa a caminhar. Ela começa a adquirir uma independência, aprendendo a se cuidar e também aprendendo a se equilibrar, sem segurar nas coisas, sem se segurar no ambiente, nas coisas que estão à sua volta. Então nós vamos ver aqui no caso de Moisés, né? A revista vai trazer aqui que letra A aqui, o desafio do nascimento e da família. A gente sabe que Moisés já passou por desafios logo no seu nascimento. Quando Arão, né, e Joquebede, também com seus filhos Arão e Miriam, tiveram que esconder a gravidez de Moisés, né? A gente lembra que ele era um menino e os meninos ao nascer eles eram sacrificados naquele contexto. Por quê? Porque o povo estava se multiplicando grandemente. Faraó ficou com medo de haver uma grande revolta e os egípcios eles não conseguirem conter a revolta. Então havia ali a questão que eles eram mortos. Então todo menino homem, né, todo o menino homem que nascesse, ele era sacrificado. E imagine como foi para essa família esconder todo o tempo, né, a gravidez de Moisés. Isso causou provavelmente medos, insegurança. A gente não sabe como isso, a Bíblia não fala como é que isso tudo aconteceu de fato, né? A gente apenas um pouco fato histórico. Mas você imagine você no lugar, né, dessa família, tendo que esconder uma gravidez, né, dos soldados ali o tempo todo e trabalhando, lembrando que eles eram escravos, então eles trabalhavam e ao mesmo tempo escondiam aquele menino. Então o nascimento dele ali já foi uma coisa que foi desafiadora, né, para a família. E isso provavelmente, com certeza, causou aí uma insegurança, porque os meninos já nasciam condenados à morte. E por motivos diversos, né, nossos dias, eu e você, nós também passamos por problemas, né, de insegurança, né? Tentamos esconder a nossa gravidez em meio à nossa família. Então o que nós podemos aprender com isso? Que Deus ele é o dono da vida, né? Deus é o dono da minha vida, Deus é o dono da sua vida. E que Ele mesmo, Ele vem nos observando desde o ventre da nossa mãe, como diria o Salmo 139, do verso 16. Nós estamos ali sendo observados por Deus desde o ventre. E louvado seja o Senhor, que Ele conhecia e conhece todo o contexto, né, familiar. Conhece o meu contexto familiar, conhece o seu contexto familiar. E Ele providencia tudo o que nós precisamos. E Ele providenciou para Moisés um escape, né? Uma forma de ele escapar. Você pode acompanhar isso em Êxodo, no livro de Êxodo, e também em Hebreus capítulo 11, 23. Ele também teve desafios das escolhas da juventude, né? Ali agora na juventude ele já não estava mais em meio aos hebreus, ele estava em meio aos egípcios e sendo educado, né, numa escola egípcia, na casa do próprio faraó e sua filha. Então Moisés, de sua filha de Moisés que foi tirado das águas. Então a gente lembra ali que ele foi deixado junto aos juncos, né, e aonde a filha de Faraó pôde encontrá-lo.
E ele acaba indo para Faraó sendo cuidado ali como também um príncipe de Faraó, né? Êxodo, a partir do capítulo 2, você pode ver isso aí. E como deve ter sido grande o desafio para o menino Moisés saber que ele não era um egípcio, quando ele descobriu que não era um egípcio, sim um hebreu. A gente percebe no contexto histórico, quando ele vê ali um hebreu sendo maltratado e que ele vai interferir. E acaba ferindo de morte o egípcio, né? E a gente sabe que o egípcio ali, a gente vai lembrar do contexto, quando um egípcio não podia ir contra o outro. E logo depois ele tenta esconder aquilo, né? Esse fato dele ter ferido mortalmente o egípcio e matado o egípcio até. E logo depois acontece o fato de ter 2 hebreus. E você, irmãos, por que vocês estão brigando? E eles dizem, quem te fez juiz entre nós? Você também, o seu fato de você ter matado o egípcio não está escondido, nós sabemos. E isso causou ali um medo no coração de Moisés. E Moisés foge do Egito, porque Faraó também ficou sabendo. E começa a procura, né, por Moisés. E ele foge dali, causando assim uma insegurança. Ele não soube trabalhar o seu medo, não soube trabalhar o problema naquele tempo, não é mesmo? Então o Faraó soube e procura matá-lo. Moisés foge do Egito, e a insegurança causada pelo ato que ele fez, como se ele tivesse tomado uma decisão por correr um risco de morte, né? O Êxodo 2, do verso 11 ao verso 15, a gente vê esse fato na vida de Moisés. Ele também tem desafios, na letra C, desafios de encarar a vida entre estranhos. Ele foge dali, né, e vai para o deserto de Midian, onde ele esteve ali, esteve ali encontrando um poço, onde ele ajuda uma moça e acaba ali no contexto se tornando ajudante e também um pastor de ovelhas, né? Então, a fuga já demonstra, quando ele foge, né, do Egito, já demonstra ali uma insegurança. Êxodo aí 2:15. Isso acontece hoje também quando nós fugimos de nossos problemas. Quando eu fujo de meus problemas, quando você foge dos problemas, quando nós não encaramos os nossos problemas de frente. Aqueles problemas, aquelas responsabilidades que nós assumimos, né? Aí a gente acha, será que nós vamos dar conta dessas responsabilidades? Deus nos levanta e nos chama a responsabilidades. E nós temos aquela insegurança, será que vamos realmente dar conta? Mas nós não podemos correr dessas responsabilidades. Então fugimos, né, de algumas pessoas, fugimos de alguns assuntos que nós assumimos, e fugimos, às vezes, até tentamos fugir de nós mesmos, querendo escapar disso, alguma forma de amenizar, né, o nosso risco, né, por causa do nosso medo. Então, no caso de Moisés, assumir o que havia cometido um delito, né, matado ali o egípcio, poderia custar-lhe a própria vida, e a fuga foi a consequência ali do seu erro. Mas Deus, né, na sua infinita misericórdia, mesmo quando nós erramos, né, Ele pode transformar tudo isso em bênçãos. Então Ele pode transformar o mal que nós fazemos em bem, né, e Ele usa essa fuga de Moisés para trabalhar na vida dele, para trabalhar alguns aspectos de segurança, alguns aspectos em que ele precisava para depois tirar o povo dele mesmo do Egito, tirar o povo hebreu que estava ali sofrendo em cativeiro. Então Moisés, ele já havia recebido tantos conhecimentos, né, que ele fora preparado para ser, Moisés estava sendo preparado para ser um líder, né, um príncipe do Egito. E quem sabe um dia também poderia ser um futuro faraó, né, a educação que ele estava recebendo ali no Egito. E agora ele precisava ser tratado por Deus, né, aprendeu com o Egito como ser um líder, mas agora ele precisava aprender com Deus o que é ser realmente o líder que Deus deseja que nós sejamos. Então, às vezes, nós precisamos nos colocar diante de Deus e deixar que Deus trabalhe o nosso coração para ser não o líder que nós queremos ser, não o líder que às vezes o nosso líder quer ser, mas o líder que Deus quer que você seja, o líder que Deus te levantou para ser. Então Deus reconheceu, né, a insegurança de Moisés, reconheceu que ainda havia um ponto de insegurança e vai trabalhar com Moisés os seus medos.
né? Porque Moisés seria ali usado por Deus. E ele aprendeu apacentando ovelhas com o seu sogro, né, Jetro, a gente vai lembrar da história. E também ajudando a pastorear o rebanho de Deus. Da mesma forma com que ele aprende com o seu sogro a cuidar do rebanho, né, das ovelhas, Deus também o ensina a ser um pastor, a cuidar do rebanho, mas o rebanho dessa vez são pessoas, né, o grande Israel de Deus. Êxodo 2, do verso 21 até o capítulo 3, do verso 1, você pode conferir lá depois. Nosso segundo ponto, vencendo a insegurança com Deus. Como nós podemos vencer a insegurança? Né, como nós perguntamos no começo, começamos a nossa... Né, o que a gente faz? O que faz te sentir inseguro? Né, se a insegurança ela te impulsiona ou se ela te ancora, e se você gosta de viver inseguro. Então, onde que nós buscamos não viver inseguros? Onde nós buscamos nos fortalecer? Né? Nós vencemos a insegurança com Deus. Só Deus pode fazer com que vençamos aí. Então, Moisés, ele conhecia Deus, ele conhecia os deuses dos israelitas. Né? Ele já ali no meio egípcio, ele mesmo sabia, provavelmente ele ouvia ali falar dos deuses dos israelitas. O Deus que cuidava de Israel. E ele teve aí um primeiro encontro no Monte Horebe. Encontro esse, né, que o fez tremer. Encontro esse que o fez tirar as suas sandálias, esconder o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Você já teve um encontro assim um dia com Deus? Em que suas pernas tremeram de cima e embaixo? Nós precisamos ter mais encontros assim com Deus, né? Que quando nós temos esses encontros maravilhosos, é que Deus está trabalhando aí o nosso coração. Aquele encontro em que fez tirar as sandálias, não só as sandálias, mas faz você mudar a sua vida, os seus paradigmas, aquilo que te segura, aquilo que te impulsiona, muda todos os padrões de sua vida. Tirar as sandálias, aquilo que te dá segurança de você não pisar, né, no solo quente, lá na areia quente. Aquilo quando Deus mostra para você que não são suas contas, não são seus conhecimentos, mas que é Deus na sua vida, a verdadeira humildade. Então Deus deu a missão de livrar os israelitas das mãos dos egípcios nas mãos de Moisés. Então Moisés ali ele tem essa missão dada pelo próprio Deus. E na hora ele tremeu. Na hora ele fraquejou. Né, a gente viu no texto. E quem ele fala assim, eu Senhor. E quantas vezes Deus não te chama para uma grande obra? Deus não te chama para uma missão na igreja dele? E você fala para ele, eu Senhor. Ou muitas vezes, ou você tem falado assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Nós precisamos falar mais, eis-me aqui, envia-me a mim. E não colocar dúvida em Deus. Eu, Senhor. Quem sou eu para ir até Faraó e libertar o povo? Olha só como ele se achava na incapacidade de fazer tão grande obra. Não é mesmo? Às vezes também, quando Deus chama para uma grande obra, nós nos sentimos inseguros. É verdade. A gente confere lá Êxodo capítulo 3, verso 11. Disse Moisés, inseguro de não ser aceito pelos israelitas. Às vezes nós sentimos inseguros de não ser aceito pelo outro. De não ser... do outro não te entender, de você não falar uma mesma linguagem. E principalmente falando em nome de Deus. Às vezes nós sentimos inseguros de falar em nome de Deus. Mas, como nós falamos em textos anteriores, né, o nosso coração tem que estar cheio de Deus para nós transbordarmos de Deus. Então a insegurança de Moisés, ela aflorou, né, pela sua falta, a sua autoestima baixa, né, alta estima baixa. Êxodo 4, verso 1. O desespero tomou conta dele, ó, ele ficou desesperado. A gente vê verso 2 e verso 3. Deus, porém, continuou tratando a insegurança de Moisés, continuou ali insistindo com Moisés, dando prova, né, que ele estaria, né, com ele e do seu poder. E que Deus também, olha só, Deus teve que provar para Moisés, ó, eu vou estar com você e eu ainda tenho poder para fazer grandes coisas. A gente vê verso 4 até o verso 9. Então, Deus não precisa me informar, né? Deus não precisa me informar do seu poder. Deus não precisa informar para você o seu poder. A gente já sabe do poder de Deus. O que nós precisamos? Obedecer e confiar. São aí uns verbos, né, que são difíceis de a gente colocar em prática. Obedecer e também confiar.
Mas a gente precisa mesmo ouvir de Deus quem Ele é e quem nós sejamos. Então Deus está querendo dizer para você, já se apresentou, você falou quem Ele é. Nós precisamos realmente confiar em quem Ele é. E quando nós sabemos quem Ele é, né, nós temos a nossa identidade. Quem é que nós somos? Quem você é? Você sabe que diante de Deus, você às vezes fala assim, eu sou o Yuri, mas quem eu sou no contexto que Deus quer que eu seja? Difícil isso, né? Então nós precisamos viver na dependência de Deus. Eu preciso ser dependente de Deus. Você, meu irmão, você precisa ser dependente de Deus. Deus tratou Moisés de uma maneira extraordinária e também decisiva. Enviou Moisés para ser um instrumento entre os israelitas. Então Deus tem te tratado, Deus tem te preparado para você ser um instrumento. Não é para você ser um instrumento dentro do seu próprio lar para si mesmo, mas para que você seja um instrumento que possa salvar outros. Deixe Deus, né, te usar como instrumento dele, como ferramenta que ele quer te usar. Mas Moisés não acreditava, e Moisés retrucou, insistiu, né, no seu medo, ele insistiu na sua insegurança, na condição de não conseguir falar, na condição de ser, de repente, duro de língua, né? Às vezes ou gago, tem várias pessoas, tem vários pensamentos sobre essa dificuldade de Moisés de falar, mas nós não podemos, a gente não pode colocar empecilhos para a obra de Deus. Nós precisamos apenas nos colocar no centro da vontade do Senhor. Então Deus o demonstrou, provou a Moisés que poderia depender dele e o usaria juntamente com o seu irmão. Aí Deus levanta Arão para ajudar Moisés nessa grande obra. Mas ao princípio, quem era chamado? De quem que era a responsabilidade? Quem foi chamado para ser o líder? Moisés. E Deus às vezes tem que ficar levantando pessoas para ajudar, né, na nossa liderança. Mas quem que ele realmente chamou? A responsabilidade é nossa. Então nós precisamos de abraçar a responsabilidade. E finalmente, né, a gente vê que Moisés decidiu obedecer a Deus. Êxodo 4, verso 20. E foi uma grande bênção. A gente vê as maravilhas de Deus usando, né, Moisés. Os grandes milagres que Deus fez. Vamos continuar, né? Continue a sua leitura que você vai ver as maravilhas de Deus. Tudo aquilo que Deus mostrando para o povo, né? Quem ele era, quem ele é, demonstrando quem é Deus, o poder de Deus, livrando o povo, sustentando o povo, cuidando do povo. E é isso que ele quer fazer por nós hoje. Ele quer cuidar, né, do seu povo. Deus, ele quer liderar o seu povo. Deus, ele quer nossa obediência. Deus quer fazer milagres entre nós, mas ele precisa de obediência para fazer os milagres, né, entre nós. Ele precisa que nós digamos sim para ele. Ele precisa que nós o reconheçamos. Então, a palavra de Deus vem em Isaías 41, verso 10, diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu quem te fortaleço. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então é Deus quem nos assegura, Deus que é a nossa segurança, Deus que é a sua segurança. Você pode confiar no Senhor em todo o tempo. Concluindo, irmãos, vamos pensar como Moisés, né, nós também podemos vencer a insegurança. Como nós vencemos a insegurança? Com Deus, nosso Senhor. Se você está se sentindo inseguro em alguns momentos, assim como eu me sinto, se você se sente com medo, sabemos, né, que Deus, ele é a nossa segurança, nosso único meio seguro, o nosso forte, o nosso alicerce. Então, como Moisés, nós podemos depender de Deus e nos aproximar mais dele. Há um tempo em que nós, né, podemos nos aproximar mais de Deus. O mundo está meio parado ainda estamos um pouco em casa. Eu acho que é um tempo, como nós temos dito, para você se reconectar com o Senhor, reconectar a fazer aquilo que você não estava fazendo, aquilo que nós deixamos de fazer, aquecer o seu coração. Estamos aí às portas de voltar ao nosso culto presencial. E como está o seu coração para o culto presencial? A gente lembra, sempre quando eu penso nisso, eu penso no povo de Deus quando atravessava os desertos, né, em direção ao templo para adorar o Senhor. Imagina, será que eles diziam, ai, que deserto cansativo? Ou será que eles diziam, hoje eu vou para o
lá para o templo do Senhor, hoje eu vou adorar, é tempo de adorar o Senhor. E os cânticos que eram uma festa, acredito eu que era, né, uma festa imensa. E assim que eu acho que eu devo colocar o meu coração nesse tempo em que estamos retornando aos nossos cultos presenciais, né, deixar o nosso coração festivo, em festa, desejoso de adorar ao nosso Deus, ansioso, né, por adorar o nosso Deus. Então, que conversa! Então, Moisés foi um servo que depois disso tudo, mesmo em meio à insegurança, ele conversava com Deus face a face. Você tem o desejo de conversar com Deus face a face? Precisamos ser esses amigos de Deus. Conversar com Deus face a face. Para pensar e agir. A gente sempre termina que precisamos pensar e agir, colocar tudo isso que a gente ouve em prática, tudo aquilo, toda a história. Às vezes fica só história em nossa mente, né? Mas não, a gente precisa realmente colocar isso em prática. Primeiro ponto: como você reage diante das adversidades que te trazem insegurança? Como é que você reage quando alguma coisa acontece que te traz insegurança? Segundo ponto: que conselhos você daria para alguém vivendo em situação de insegurança? Você tem conselhos para dar para as pessoas que vivem com o seu coração inseguro, que estão com medo, com receio? São tempos difíceis e as pessoas todas estão com receio ainda. E o que você tem dito para elas? Qual a palavra que você tem dado a elas? E o terceiro ponto: cite para você, tenha em sua mente, né, que você vai precisar. Cite um versículo que o lembra sobre a segurança que Deus te dá. Pense num versículo, né, em que Deus te dá segurança. A gente viu aqui no estudo, nós vimos alguns, mas existe aquele versículo. As pessoas vão te procurar, Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vão estar inseguras, e você precisa ter aquela palavra amiga, aquela palavra de segurança, aquela palavra em que Deus é a segurança. Eu sempre penso ali em Josué, capítulo 1, do verso 8 ao 9. Esse é o meu versículo que me sustenta, entendeu? Espero que o Senhor tenha te abençoado, né, durante esse estudo na vida de Moisés, vendo como homens de Deus também tiveram insegurança. Então, não fique com vergonha de estar inseguro. Fique com vergonha de não colocar as suas inseguranças diante de Deus. Isso nós temos que nos envergonhar, de não confiarmos em Deus, de não conhecermos um Deus que é tão grande, tão maravilhoso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, né, e faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê muita paz. Lembrando, meus irmãos, que nós estaremos tomando posse ali na igreja em Ciderlândia, Barra Mansa. Nós agradecemos, estamos muito felizes, né, a família. Nesse momento, acho que como diria o meu pastor Fabrício, todo pastor quer ter o seu ministério. E aí a gente espera ser bênção ali naquele lugar. Estão todos convidados, né, no dia 24, vai ser no sábado. Eu confirmo o horário com a igreja e estejamos lá juntos. A vitória também é de vocês. Vocês fazem parte dessa história. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos, imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não sou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não sou só, posso até descansar,
os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não sou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não sou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Eu sei que não sou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não sou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Eu confio em ti,